Olá, futuros campeões e campeãs de poker, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vocês vão aprender a como defender o Big Blind com diferentes tamanhos de stacks em diferentes situações. Lembrando que defender o Big Blind não é tão simples quanto muita gente pensa. Os ranges que eu vou passar aqui para você vai te ajudar pra caramba nisso, vai te dar uma grande ajuda nesse caminho, porém nós temos que entender algumas coisas antes de darmos esse passo tão importante. Afinal de contas, como que a gente defende o Big Blind em diferentes situações contra diferentes oponentes? Será que o range do Big Blind muda muito de situação para situação, de oponente para oponente? Olha, vamos pensar um pouquinho aqui, certo? Imagina que você está numa mesa final, você é um dos dois jogadores com muitas fichas. Vamos supor que esse jogador com muita ficha, com 70 Big Blinds, os outros jogadores são tudo fichas médias ou pequenas ali naquela mesa final, e ele abre, sei lá, do MP, certo? Como que você deveria defender o Big Blind? Você deveria defender o Big Blind com range gigantesco ou com range pequeno? Você teria que ter tribet no seu range ou você não jogaria de tribet alguma no seu range contra esse jogador específico? Olha só que perguntas interessantes que surgem numa situação específica onde, por exemplo, você está na mesa final, paga, sei lá, R$1.000 primeiro, para o último lugar paga, sei lá, 50, 70 reais mais ou menos. Ali você vai ter uma pressão enorme e um grande incentivo, além de você ter um risco e prêmio bem alto, de não jogar tantas mãos contra esse jogador que tem muitas fichas e também você não vai querer ficar dando tribet nele. Agora, vamos supor que esse mesmo jogador que tem muitas fichas, certo? Porque a gente falou da parte teórica. Agora vamos supor que você é um jogador muito melhor do que aquele jogador que abriu, que tem 70 Big Blinds. Agora a sua defesa do Big Blind, ela vai ser modificada para você conseguir explorar as tendências daquele jogador. Então perceba que na mesma situação, contra oponentes diferentes, a sua defesa do Big Blind será diferente. Olha só que interessante. Então, se você é daqueles que pensam, não, eu tenho que jogar que nem a teoria, olha só, você pode ganhar dinheiro jogando como a teoria. Porém, poker é um jogo de exploração. E você precisa de informações para você conseguir explorar os seus oponentes. Então, se você tem um oponente X, que você sabe que ele é fraco em várias áreas, e você consegue explorar essas áreas, então você vai modificar a sua estratégia do Big Blind, de defesa do Big Blind contra esse oponente específico. Mas não apenas isso. Por exemplo, no começo e no meio do torneio, onde que ainda não é reta final, eu posso defender o meu Big Blind com um range gigantesco. Porém, a partir do momento que eu entro na reta final, o meu range de defesa do Big Blind, ele começa a encurtar, a enxugar. Mas por que isso acontece com o meu range numa reta final? Porque quando você está numa reta final, você não tem mais aquele mesmo incentivo para você ficar defendendo uma mesma quantidade de mãos. Um outro exemplo para você entender melhor de quando o seu range ele fica mais enxugado pré-flop, ou seja, você não joga tantas mãos, mas você também joga mais de tribet e também vai ter mais fold. Então a sua defesa passiva, ou seja, você só pagou o open raise, se torna então mais enxugado, mais curto esse range. Então vamos supor que nós temos um jogador que ele é muito agressivo no pós-flop. Se você defender um range gigantesco contra esse flop, ele vai conseguir explorar aquela sua defesa passiva com maior tranquilidade, porque ele vai apostar no flop, vai apostar no turn e vai ter uma grande tendência de apostar no river. Aí você vai ter que trabalhar em cima das suas bluff catchers, você vai ter que diminuir o seu range da sua defesa passiva no pré-flop para você conseguir jogar contra esse cara. Você vai dar mais tribet contra ele no flop, por exemplo. Você vai dar mais check raise. Você vai querer tirar a iniciativa dele porque eles foldam muito pro check raise e são bem agressivos quando você demonstra passividade. Mas olha só que interessante, o poker ele obriga você, de acordo com a situação, de acordo com o oponente, a mudar a sua estratégia de defesa do Big Blind. Esse é um nível bem mais avançado de defesa do Big Blind do que eu vou passar aqui para vocês hoje, porque eu quero que vocês entendam o que? Se vocês não têm uma defesa sólida, uma defesa que você vai utilizar para você conseguir jogar bem, então você já está perdendo dinheiro. E se você já está perdendo dinheiro por não ter um range que você deveria ter, significa que
as informações que você tem, ou então a sua forma de jogar, ela não é a mais interessante para atingir esse objetivo, caso você tenha, por exemplo, de viver de poker, por exemplo. Então, sem mais demora, eu vou apresentar o primeiro range aqui para vocês. O primeiro range de defesa do Big Blind vai ser com mais de 20 Big Blinds. Lembrando que, como vocês estão iniciando, estão aprendendo como que as coisas realmente funcionam, eu não vou passar para você a defesa do Big Blind contra todas as posições de uma vez. Porque imagina você ter uma defesa contra o TG, uma defesa contra o MP, uma defesa contra o TOF, uma defesa contra o hijack, uma defesa contra o botão e uma defesa contra o small blind. Você iria se perder com a quantidade enorme de ranges que você iria utilizar. E depois disso você tem com mais de 20 Big Blinds, com 40 Big Blinds, com 100 Big Blinds, com 15 Big Blinds, com 12 Big Blinds. Olha só a quantidade de ranges que vocês teriam que estar lidando de uma vez. Então, para facilitar a vida de vocês, eu fiz um estudo e eu criei um range que, se vocês utilizarem, ele vai ser muito bom para vocês estarem defendendo e explorando os seus oponentes. Vamos conhecer esses ranges agora, tá certo? Lembrando que é com mais de 20 Big Blinds, ou seja, toda vez que alguém abre 2 Big Blinds e você tem mais de 20, de 22, de 25 Big Blinds, você vai utilizar esse range. Essa vai ser a nossa estratégia. Preparado? Preparada? Vamos lá então. Então, o nosso primeiro range aqui, vocês vão estar vendo aqui que é o Big Blind defendendo do TG até o hijack. Essa aqui vai ser a nossa defesa do Big Blind, do TG até o hijack, de forma geral, tá? É uma estratégia mais generalizada de defesa do Big Blind aqui. Então, como que funciona? Tudo que é azul, o cara abriu 2 do TG ou do hijack, não importa essas posições. Tudo que for azul, você vai simplesmente pagar com mais de 20 Big Blinds. É isso que você vai fazer, não precisa fazer outra coisa além disso, beleza? Agora, se você tem alguma cor verde, o que você vai fazer? Você vai dar chove, ou seja, apostar todas as suas fichas até 30 Big Blinds. Tá? Não tem nada de errado com isso, você lá tem 8 e 8, tudo, all-in, né? 9 e 9, 10 e 10, não tem problema. Mas por que não tem problema? Porque essas mãos como 8 e 8, 9 e 9, 10 e 10, elas querem ganhar o pote logo no pré-flop. Elas não querem ir para o pós-flop, aí bate um ás, bate um rei, né? Bate uma dama. Ou então você tem uma tendência mais passiva no pós-flop, aí você erra o flop, e aí você não sabe muito o que fazer, que tem 2 overcards do seu par. Né? Então essas mãos, elas se beneficiam mais do chove. E por que isso é tão relevante? Porque quando você dá uma tribet ou quando você chova, onde tem mais FE, né? Fold action, onde que os jogadores foldam mais? Eles vão foldar mais para o seu shove, né? Eles vão pagar mais, vão ser mais resistentes contra a tribet, porque é uma aposta de 8 Big Blinds, mais ou menos, então ele não vai ter tanto medo, certo? Então ele fica de boa nesse sentido. Agora, quando você vai de all-in, o cara vai foldar muita coisa. Além disso, quando eles pagam, eles podem pagar com Ás e Rei, eles podem pagar com par melhor, mas também eles podem pagar com mãos que eles não deveriam pagar, e aí você vai acabar imprimindo dinheiro em cima desses jogadores, certo? Mas de qualquer forma, se eles foldam bastante para o seu chove, então você já está conseguindo atingir o seu objetivo. O próximo é a cor laranja. O que é a cor laranja, Gabriel? A cor laranja é a seguinte: o cara abriu 2 do TG até o hijack, você vai simplesmente fazer uma tribet para, sei lá, 8 Big Blinds, 10 Big Blinds, certo? E nossa tribet, ela precisa do quê? A nossa tribet, ela precisa de blockers. O que são blockers, né? São mãos que bloqueiam o range que o seu oponente, a gente considera que ele iria pagar o seu all-in ou dar uma 4bet em você. E quais mãos fazem muito isso? São as mãos mais fortes, como Ás e Rei, Ás e Dama, Ás Ás, Rei Rei, Dama Dama, né, Valete Valete, 10 10. Então, se você tem um Ás na sua mão, você está bloqueando uma grande porcentagem do range que o seu oponente viria para cima de você. Porque se você tem, por exemplo, Ás e 2 suited, por exemplo, a chance do seu oponente ter Ás Ás, Ás Rei, Ás e Dama já ficou bem menor. Então, você consegue, através dessas blockers, de atingir o seu objetivo. Os seus objetivos, quando você usa esse tipo de tribet, você faz o oponente foldar mãos melhores, você faz o oponente pagar e foldar para sua c-bet no flop com enorme frequência, certo? E ainda existe a possibilidade do seu oponente estar pagando com mãos piores, existe a possibilidade de você acertar alguma coisa no flop também. Todos esses fatores são relevantes. Então, laranjinha é o quê? Você tem uma tribet para 8 Big Blinds e o cara deu uma 4bet em você, você só folda, entendeu? Larga e já era.
tá? E a cor vermelha, Gabriel, eu quero saber como funciona a cor vermelha. É mais ou menos assim, o seu oponente abriu 2 Big Blinds, você deu uma tribet para 8 Big Blinds, para 10 Big Blinds, seu oponente deu uma 4bet, e o que você faz com Ás, com Ás e Rei, com Rei, com Dama? Você vai para cima, boa sorte. Agora, tem um adendo aqui. Se o seu oponente ele for muito tight, aí a situação já muda. Aí nesse caso, quando o seu oponente é muito tight, você pode considerar foldar Dama, Valete, porque essas mãos vão estar numa situação muito complicada contra a 4bet do seu oponente. Às vezes eu penso até em foldar Ás e Rei, porque eu sei que meu oponente vai estar muito forte nessa situação. Beleza? Aprenderam o range? Vamos para o próximo. O próximo também é bem legal e bem simples. Agora vem a defesa do Big Blind contra o botão e o cutoff, certo? É bem simples porque esses ranges são maiores, né, nas posições finais. Então, por esses ranges serem maiores, vocês vão querer dar mais tribet. Então, vai ter mais tribet shove, por exemplo, com 30 Big Blinds. Vai ter muita tribet com blockers ali do lado off-suited também. Vocês vão perceber bastante isso, que a gente vai falar bastante aqui. Mas vamos começar então. Gabriel, o que eu faço com as mãos de cor azul? É bem simples. O cara abriu 2 Big Blinds do cutoff do botão, você paga. Né? Com Ás 2 você paga, com Ás 9 você paga. Por que você paga com essas mãos aqui? Porque, por exemplo, com Ás 9, por exemplo, você está dominando um monte de mão que o cara está abrindo ali. Você está dominando a coluna do 9, certo? Você está dominando vários Ás que ele abre. Então, seu Ás 9, seu Ás 8 suited, seu Ás 6 suited, ele tem uma tendência de querer mais pagar do que dar uma tribet. E as mãos de cor verde, tá? Inclusive nas mãos de cor verde, nós podemos colocar todos os pares ali até 9-9, 10-10, apostando tudo com 30 Big Blinds. Ou seja, o cara abriu 2 Big Blinds, você vai lá e aposta tudo em cima dele, certo? A cor laranja aqui, o que é a cor laranja? A cor laranja é bem simples. O cara abriu do botão ou do cutoff e você tem uma mão de cor laranja, você vai dar uma tribet para 8, 10 Big Blinds nele. Tá? E aqui é muito importante você ter o quê? Ter blockers, né? Ter blockers do Ás, ter blockers do Rei, ter blockers da Dama, porque o seu oponente ele vai pagar você com várias mãos, só que ele vai foldar bastante, e em muitas dessas mãos que ele vai pagar ali, você vai conseguir fazer com que ele largue no flop, porque a maioria dos flops ele não vai acertar quase nada. Ele vai acertar tipo 30%, 40%, às vezes até menos, dependendo ali do tipo de flop que ele enfrenta. Então você tem lá um Ás 2 off, tribet, um Rei 5 off, tribet, um Dama 2 off, tribet, certo? Tudo isso com mais de 22, de 25 Big Blinds ali, é tranquilo para você estar tribetando. Se você tá lá com 22 Big Blinds e você olha lá para o seu Rei 5 off e você diz, cara, você deu uma tribet aqui, eu vou ficar apenas com 16 Big Blinds, porque eu vou ficar numa situação onde eu não vou me sentir confortável dando a c-bet. Então você usa uma outra regra. Você usa a regra de 25 a 27 Big Blinds para você começar a dar tribet dessa forma. E aí você usa a defesa do Big Blind de 12 a 20 Big Blinds como principal estratégia para você jogar com até 25 Big Blinds mais ou menos. Gabriel, e a cor vermelha? Como que funciona? Funciona mais ou menos assim. Você vai dar uma tribet no seu oponente. Se o seu oponente der uma 4bet em você, o que você faz? Você vai atolar com essas mãos fortes, tá? Porque ele abriu, você deu uma tribet e ele veio para cima de você, então você só quer continuar com o topo. O topo é justamente isso, 10-10, valete, Ás e Dama, às vezes Ás e valete suited e assim por diante. Esses pontos são bem interessantes. Bem, essa foi a primeira aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre defesa do Big Blind, entendendo um pouquinho mais sobre a complexidade. Esses dois ranges já vão ajudar vocês pra caramba. E assim vocês vão ter mais chances de conseguir ir mais longe. Inclusive em torneios que são hiper turbos, você é obrigado a jogar com mais mãos, ou seja, o seu VPIP tem que ser mais alto nessa situação. Uma parte interessante aqui é pensar do botão, né? Imagina que você tá lá do botão, pega um cara que nem eu vou lá e você sabe que eu vou dar uma tribet em você nessa situação mais polar, né? Então, polar é o que? Mãos fortes e mãos fracas. Basicamente, essa é a minha tribet. Então, você já sabe que eu vou ter muito Ás lixo, Rei X lixo, Dama X lixo, e a quantidade dessas mãos é bem maior do que a quantidade de mãos por valor. Por causa disso, o botão ele tem um grande incentivo em dar muita 4bet.
Por que ele tem muito incentivo? Porque a quantidade de tribet fold do oponente é muito maior do que a tribet shove. Agora, se eu estou ali nas posições iniciais, eu não tenho por que usar essa mesma estratégia. Por exemplo, eu não vou usar a mesma estratégia do UTG ou do MP contra o Big Blind, né? Porque a tribet do Big Blind contra as posições iniciais é mais forte. E por ser mais forte, não tem aquela grande quantidade de mãos que vão dar tribet fold. Beleza? Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi a nossa primeira aula aqui. Na próxima a gente vai falar defesa do Big Blind, de 12 Big Blinds a 20 Big Blinds. Eu espero vocês lá.